Só um minutinho. Bom, começamos então. Boa noite a todos e a todas. É com muita felicidade que nós estamos recebendo todo mundo aqui na segunda-feira, dia 16 de outubro de 2021, para uma aula que nós vamos ter com o professor Narbal de Marislac Fontes, que é o nosso professor e mestre do curso de pós-graduação em filosofia, também atua no curso de pós-graduação em Direito. Nós vamos ter como mediador o professor Vitor Somavila. Hoje aqui na pós é a estreia do professor Vitor. Acho que é uma boa estreia, já tem uns 70 pessoas aí na sala. Agradecer muito a todos e todas em tempos difíceis para a filosofia. Esse é um público valiosíssimo, muita gente prestigiando esse primeiro momento, esse primeiro encontro, que é a nossa primeira atividade do semestre. Acabamos de passar por uma seleção e estamos aí com uma oxigenação do nosso programa, muitos temas novos vindo com os alunos, as alunas que estão chegando, né, todo mundo motivado, e hoje, então, nós estamos com essa noite extraordinária, que vai ser comandada pelo professor Vitor e vai ser conduzida pelo professor Narbal. Aproveitar para saudar aqui e também pedir uma palavrinha do professor Anderson, que é o nosso coordenador do doutorado, e também do programa de pós-graduação em filosofia, o professor Abba Andrade, que é o meu vice-coordenador aí, junto comigo nessa luta, o professor Marconi, que está aqui conosco nessa mesa, mestre Marconi, e a professora Maria Clara, que também faz parte do nosso programa. Então, todo mundo prestigiando esse primeiro encontro do semestre, e todos felizes de poder nos encontrar, mesmo que dessa forma. Em breve estaremos todos juntos no auditório, e logo após vamos poder sair para o bar, beber, comemorar e tudo mais, né? Mas, por enquanto, é assim mesmo. Então, essa é uma atividade do programa de pós-graduação em filosofia, que nesse semestre já tem algumas programações. Já convido vocês no dia 3 de... para o dia 3 de setembro, na sexta-feira à noite, 19 horas, com um lançamento do livro também sobre Pierre Bayle. Eu acho que é um dos poucos livros sobre Pierre Bayle no Brasil. O professor Marcelo Primo, da Universidade Federal de Sergipe, junto com o professor Sérgio Perche, que também é do nosso programa, vão estar na mesa. E aí as inscrições estão abertas no Sig Eventos, que é o mesmo canal que vocês fizeram os eventos, né? Sobre isso é só importante, antes de passar a palavra para o professor Abba, professor Anderson, é importante que vocês curtam essa noite, né? Curtam essa noite. O programa, ele mesmo faz o registro das presenças de todos e todas, a hora que entra, a hora que sai, né? E aí depois ele gera uma lista, e com essa lista é que nós vamos lá no sistema depois, no Sig Eventos, onde vocês se inscreveram, e a gente coloca a presença ou a ausência de quem não participou, né, para poder gerar o certificado para vocês. Em torno de 10 ou 15 dias o certificado vai estar disponível naquela mesma página, né, cada um com o seu nome e tudo mais, né. E aproveite para se inscrever lá também para o evento da próxima semana, do próximo mês de setembro, né. E lembrando que nós estamos programando, mês de outubro vai ter um mês muito recheado de eventos também, vai ter uma programação bastante extensa de filosofia medieval, também de estética e de epistemologia, certo? Isso, aos poucos, nós vamos lançando no Sig Eventos e vamos divulgando aí na página da pós para todo mundo poder acompanhar. Então, com muita felicidade, sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas nessa grande noite da nossa pós-graduação em filosofia da Universidade Federal da Paraíba. Professor Abba, boa noite, tudo bem? Sua saudação. Boa noite a todos e a todas.
Sejam bem-vindos e vai ser uma alegria escutar o Narbal. Quero somente lembrar que quarta-feira nós temos um encontro de estudantes da pós-graduação, às 9h30, não é isso, Cristiano? Isso. Então, é só isso aí, estamos aí. Estamos juntos, como diz o Anderson. Excelente lembrança, né? Antes de passar para o professor Anderson, eu queria só lembrar vocês o seguinte, pessoal. Todos os eventos eles são feitos pelo SIG Eventos, que é o sistema aqui da universidade para administrar os eventos, gerar certificados eles saem autenticados com código e tudo mais, né? Que é bem mais fidedigno nesse sentido, certo? Tendo em vista isso, então todo o evento, por causa do sistema, as inscrições elas encerram sempre um dia antes do evento, né? Se o evento era no dia 16, a inscrição encerra no dia 15. Então vocês fiquem atentos a isso, porque é sempre um dia antes que o evento fecha. Não é possível, por causa do sistema, a gente já solicitou que fosse diferente, que as pessoas se inscrevam na hora, no mesmo dia. Não há essa possibilidade, né? Então, peço para que vocês ficarem atentos, mudar um pouco essa cultura e se inscreverem um dia antes, né? Durante os eventos para poder ganhar os certificados de vocês, né? Até um dia antes, certo? Professor Anderson, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Já saúdo aqui o professor Narbal, que vai proferir a nossa aula magna. O professor Vitor, já chegando e tomando a cacunda, como diz lá nas nossas Minas Gerais, né, Vitor? Professor Abá, o nosso decano, professor Marconi, em nome de quem eu cumprimento todos os professores, tanto do Departamento de Filosofia quanto do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, e Clarinha, representante feminina do departamento aqui. É com grande satisfação que nós continuamos, mesmo nesse período de crise, tentando fomentar as atividades da filosofia e tentando manter o diálogo filosófico aceso no nosso coração. Então, de certa maneira, o que nós pretendemos diante dos desafios que têm se colocado diante de nós ultimamente, seria realmente entendermos esse elemento que está suscitando debates e está sendo utilizado sobremaneira principalmente nas últimas 2 semanas, né? Conversa de um lado, conversa do outro, se ataca coisas do lado, se ataca coisas do outro, e como fica o uso da palavra, o uso da retórica, da arte do convencimento, para mantermos uma sociedade ainda justa, ainda democrática, que valoriza a voz alheia. Então, é mais do que pertinente o professor Narbal, com esse tema, nos presentear com suas reflexões. E eu gostaria de pedir a todos que os alunos que estão colocando aqui, falando algumas coisas, prestassem atenção no seguinte elemento. O certificado vai sair para participante, para quem fez a inscrição, tá? Para fazer a inscrição, entra no SIG Eventos, minha inscrição, vocês vão ter lá o nome dos eventos. O problema é que ele não direciona por nenhum filtro. Vocês vão ter que, infelizmente, olhar todos os nomes dos eventos, e aí um dos nomes dos eventos disponíveis vai ser esse que a gente está colocando. Então, para setembro, para outubro, que já tem eventos programados, o professor Cristiano lembrou, outubro vamos ter um volume maior de eventos, né? Pelo menos 3 eventos, fora as conversas, os lançamentos aqui pelo DF também, pelo canal do Departamento de Filosofia, que o professor Vitor está coordenando. Então, nós vamos ter ainda muitas atividades esse período e, por favor, tomem cuidado com relação a isso para aqueles que querem obter o certificado. É aberto, todos podem ouvir, todos podem estar participando, mas, para ter o certificado, tem que se inscrever no SIG Eventos da UFPB e, infelizmente, não tem um filtro que nos permita escolher o evento. A gente vai ter que ler uma lista grande dos eventos, eles vêm por ordem cronológica do acontecimento dos eventos, e aí vocês vão ter que olhar, infelizmente, cada um dos eventos até ter o nome do evento de vocês e clicar na setinha verde que vai estar ao lado direito da tela. E aí vocês vão conseguir fazer a inscrição de vocês no evento, tá?
Sem muitas delongas, gostaria de passar então agora para o professor Cristiano e o professor Vitor, para que a gente possa estar escutando o nosso amigo e irmão Narbal, que vai nos presentear com uma reflexão que é mais do que oportuna, como eu já disse anteriormente, para a conjuntura atual na qual nós estamos vivendo. Então, sejam todos e todas bem-vindos para o novo ciclo de debates do programa de pós-graduação em filosofia, e ainda vamos ter, graças a Deus, muita coisa por vir. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Obrigado, professor Anderson. Gostaria de passar a palavra para o professor Vitor, só registrar a presença aqui da turma de graduação em Antropologia do Centro de Ciências Aplicadas em Educação, CCE Campus 4 da UFPB, que hoje se faz presente em massa nessa aula. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Professor Vitor, que vai ser o nosso coordenador da noite, nosso debatedor, seja bem-vindo, e é contigo a palavra, então. Obrigado, Cristiano. Uma grande boa noite para você. Muito obrigado pelo convite para poder participar dessa aula inaugural do nosso caro colega Narbal de Marcilac. Uma grande honra para mim. Boa noite, Anderson. Boa noite, Abá. Boa noite, Maria Clara, colegas Marconi, alunos e alunas. Um prazer conhecê-los agora um pouquinho mais. Espero conhecê-los pessoalmente e eventualmente, aqueles que ainda não conheço. E para mim é uma grande felicidade fazer essa mediação dessa conversa aqui hoje, dessa apresentação do Narbal. Narbal, um dos colegas com o qual sempre aprendo muito, estou aprendendo cada vez mais, pessoa ótima, muito generosa, além de muito competente. Já tivemos uma primeira oportunidade de ouvi-lo falando sobre retórica e direitos humanos no nosso canal do Departamento de Filosofia, e hoje eu fui informado por ele há pouco, e vai ser interessante a conversa, a apresentação dele hoje, porque é uma expansão a partir daquilo que ele já nos apresentou em um trabalho recente, um livro chamado Retórica e Direitos Humanos, que eu, aliás, quero convidar vocês a adquirirem. Eu vou aproveitar aqui rapidamente para compartilhar com vocês a página do site onde vocês podem, o site da editora, onde vocês podem adquirir o livro Retórica e Direitos Humanos por módicos R$ 44,10, com 10% de desconto. E vocês podem adquirir esse livro, que é uma excelente contribuição a esse tema, essa interseção de áreas. Nosso caro colega Narbal de Marcilac é um especialista em filosofia e em direito, além de até recentemente, presidente da Sociedade Brasileira de Retórica, então um grande especialista no assunto, grande conhecedor. Isso é uma obra de referência no tema, então eu quero recomendar a todos no site da editora Apris, vejam, APPRIS, editora Apris, vocês podem adquirir Retórica e Direitos Humanos, do professor Narbal de Marcilac. Hoje, a apresentação dele, vou aqui interromper, portanto, o compartilhamento, a apresentação dele será uma continuidade, é como se fosse uma expansão das conclusões a que ele atingiu nesse livro. Nós já estamos todos curiosos para saber o que mais podemos aprender sobre esse tema, para além do livro, que é muito bom e eu vivamente recomendo. Então, apresentando um pouquinho mais o nosso caro colega e apresentador da noite, o Narbal de Marcilac Fontes é professor no Departamento de Filosofia da UFPB, professor associado, além de integrar como membro permanente o programa de pós-graduação em Filosofia e o programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB. Portanto, uma pessoa extremamente capacitada para nos falar sobre retórica e direitos humanos. Falando um pouquinho mais também sobre o formato da nossa conversa aqui hoje, da nossa noite, nós teremos essa apresentação de aula inaugural, de cerca de 35 minutos, 40 minutos, como foi a princípio nosso combinado, mas claro, Narbal vai ter liberdade para usar o tempo como achar melhor. E depois nós temos algum tempo para perguntas de vocês que estão aqui participando da reunião conosco aqui, através do Google Meet. Então eu quero que vocês, por favor, usem esse espaço de bate-papo aqui ao lado do programa, do Google Meet, de reuniões, para ou fazer a pergunta ela mesma, digitada, para quem não quiser falar, e aí eu leio a pergunta, ou quem quiser fazer a pergunta, quem tiver com uma conexão de internet estável, né? Nós temos esses problemas de conexão sempre, então quem tiver confiante com a sua conexão e quiser falar a pergunta, claro, a gente pede sempre para a pergunta ser breve, mas pode simplesmente se inscrever para fazer pergunta. Fale aqui no bate-papo, fale, eu quero fazer uma pergunta, ou fale a palavra pergunta simplesmente, eu anoto aqui o seu nome e o convoco no momento de fazer perguntas ao final da apresentação do nosso palestrante da noite, o professor Narbal de Marcilac. Então,
são esses dois modelos para perguntas no fim da apresentação. Eu repito isso para incentivá-los a perguntarem. Sem mais delongas, portanto, eu queria agradecer enormemente o prazer de fazer essa mediação e convidar o professor Narbal de Marcilac Fontes para a sua aula inaugural sobre retórica e direitos humanos. Muito obrigado, Narbal. A palavra é sua. Obrigado, Vitor, pela sua gentileza, generosidade. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Anderson. Obrigado, Amar. Obrigado a todos vocês pela presença. Boa noite a todas e a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Nós, de fato, já fizemos essa apresentação lá no canal do YouTube, de uma forma um pouco mais dialogal, né, apresentando assim, de forma um pouco mais livre. Hoje eu tinha planejado com o Vitor fazer uma coisa um pouco mais formal, até para deixar mais clara a bibliografia, as referências que a gente percorre, eventualmente para algum aluno ou aluna, né, que tem interesse, né, em aprofundar na pesquisa, poder acessar. Tá? Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu queria falar assim, muito genericamente que a nossa discussão ela se inscreve naquilo que o Foucault apelidou, né, de retraimento da matésis. O Cristiano fez referência à presença de alunos da antropologia, acho muito interessante, né, porque o Vátimo ele diz que de antropologia é tudo que nós precisamos. Por quê? Porque, no fundo, nos tempos contemporâneos de pluralidade abissal, a gente cada vez mais reconhece a nossa incapacidade de postular algo de forma definitiva. Ou seja, o que a gente postula está sempre circunscrito a um contexto cultural muito específico, né? E, nesse sentido, há um retraimento da matéria, ou seja, uma desmatematização, ou, como diz o Foucault, de uma forma talvez um pouco mais simples, recuperar, dizer, quase de memória, recuperar para o solo que a gente pisa a sua instabilidade e as suas rupturas. É mais ou menos nesse sentido que a gente vai apresentar o nosso texto. Eu queria agradecer também ao Vitor pela aula que ele me deu de Google Meet, né, como é que faz a apresentação. Obrigado, Vitor. Mas eu vou precisar ocupar a tela inteira, gente, porque senão a letra fica muito pequenininha. A gente fez alguns testes, aí a letra ficou muito pequenininha. Então, eu vou ocupar aqui a tela inteira. Agradeço a compreensão de vocês. Deixa eu ver aqui, pronto. Está dando para ver aí, Vitor? Só confirma, por favor. Está chegando, chegou. Estamos vendo. Pronto. Então, a discussão é sobre direitos humanos e retórica, mas, mais especificamente, direitos humanos que a gente chama de retóricas canibais. Narbal, desculpa te interromper, só acho que você pode aumentar um pouquinho o texto, tá vendo aí em cima, fazer um zoom, esse 100%? Isso, vai talvez uns 150, isso. Ótimo. Melhorou? Melhorou, perfeito. Aí eu começo com essa provocação do Foucault, que eu acho muito interessante, que a ausência da violência é só aparente. A violência está o tempo todo nas nossas falas, nas nossas concepções. Então, diz assim, em sua obra, A Filosofia da Retórica, de 1776, Joseph Campbell já defendia a tese da universalidade retórica. Quase 100 anos depois, Nietzsche vai sustentar que não há, de forma alguma, a naturalidade não retórica da linguagem. Burke, em 1950, também reconhece corajosamente que onde quer que haja persuasão, há retórica, e onde quer que haja sentido, há persuasão. Ou seja, a retórica em todo dizer dotado de sentido, e as relações hoje entre a antiga arte da persuasão e a filosofia são de uma crescente indistinção que as faz se converterem paulatinamente, ora numa filosofia retórica acerca dos diferentes discursos retóricos sobre o mundo, ora numa retórica filosófica que toma a própria retórica como método inerente a todo pensar. Este pensar passa a ser visto como um permanente pensar pressupostos, e que, para fazê-lo, demanda pensar os pressupostos do próprio pensar. Em outras palavras, se não podemos pensar sem premissas, como também quis Aristóteles, o pensamento que não se reconhece retórico é sincericida, porque se invalida a si mesmo por não reconhecer a contingência dos próprios pressupostos de onde originalmente parte. Ou seja, essa que a gente falou aqui, desmatematização. A gente pensa de forma condicionada, comprometido com as nossas condições, os nossos pontos de partida. Né?
Assim, o sincericídio se dá não pelo excesso, como em geral se pensa, mas pela falta de sinceridade do dizer, alegadamente não retórico, que pretende pensar sem pensar seus próprios pressupostos. Ou seja, sem colocá-los em questão. Perelman esclareceu melhor este ponto quando defendeu que o que é considerado gratuito num sistema é tido como demonstrado em outro. Assim, o que alguns chamam de fundamento, princípio, evidência, certeza, intuição, convicção ou simplesmente verdade, e no caso específico dos direitos humanos, dignidade humana, outros chamam de truísmos. Expô-los enquanto tais passa a se configurar como tarefa precípua de todo pensar sincero e que, portanto, se reconhece desde suas origens retórico. Cada época tem lá suas ingenuidades, diria Nietzsche. Essa multiplicidade de percepções do valor dos diferentes pontos de partida se agudiza quando se traz para o debate o completamente outro, o nativo exotizado. Aquele que tem uma outra cultura ou origem, uma outra cosmovisão, outra religião ou fé, outro sexo ou orientação sexual, outras práticas sociais, outras noções do que seja certo ou errado. Enfim, aquele que tem outra história, até então não contada nos círculos dos teóricos, dos especialistas e dos intelectuais. Bem defendia Walter Benjamin que história é a história do vencedor e todo monumento histórico um culto à barbárie. O que nos aproxima daquele que Richard Rorty chamou de ironista, ou seja, quem é capaz de reconhecer permanentemente o caráter sempre contingente e precário de suas próprias certezas, crenças e desejos. Curiosamente, Carl Sagan dizia que o melhor a fazer pelos nossos filhos é ensiná-los sobre a relatividade da própria cultura onde nasceram, o que naturalizaria na vida adulta deles a tolerância para com o diferente e a resiliência enquanto status quo, naturalizando a pluralidade pela naturalização da impossibilidade da própria naturalização e da redução do múltiplo ao uno. Como ensina também Foucault, libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Diz Rorty, cito Rorty, o metafísico continua ligado ao senso comum, no sentido que não põe em questão os truísmos que envolvem a utilização de um dado vocabulário final, e, em particular, o truísmo que diz que há uma realidade permanente, única, a encontrar além das muitas aparências temporárias. Não redescreve, mas, em vez disso, analisa descrições antigas. O ironista, pelo contrário, é nominalista e historicista. Pensa que nada tem uma natureza intrínseca, uma essência real. Assim, pensa que a ocorrência de um termo tal como justo, científico ou racional, no vocabulário final da época, não é razão para pensar que um inquérito socrático sobre a essência da justiça, da ciência ou da racionalidade nos leve muito além dos jogos de linguagem da época de cada um. Fim da citação. Ou ainda Foucault, cito também Foucault, libere-se das velhas categorias do negativo que o pensamento ocidental, por um longo tempo, sacralizou como forma do poder e modo de acesso à realidade. Prefira o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, o fluxo às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Considere que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. Fim da citação. Ou seja, Rorty e Foucault sugerem pensar dentro de horizontes históricos e epocais específicos. Reconhecê-los enquanto tais é visto aqui como pensar sincero, que retoriciza a si mesmo e o mundo vivido. O pensador estadunidense chamou de paradigma da racionalidade do metafísico, comum também aos juristas e teólogos, aquele tipo de compreensão do pensar enquanto relações inferenciais fixas e, portanto, aqui vistas como arretóricas, entre proposições e sistemas de proposições que, de alguma forma, preservam alguma estabilidade e certeza a respeito do que descrevem ou prescrevem, e que seria, pela convicção que conseguem suscitar, capazes de subsumir toda eventual contingência cultural do porvir. A todos os sistemas de crenças e de práticas sociais
é capaz de a sujeitar a seus próprios princípios inequívocos, certos e snobs. Como também quis Nietzsche, as categorias da razão não representam mais do que a conveniência de uma certa raça e espécie. Só uma utilidade é a sua verdade. A pergunta que fazemos aqui é: qual a utilidade da suposta verdade presente nos discursos que defendem a validade universal dos direitos humanos? A suposta universalidade desses direitos não dependeu da adoção prévia, arbitrária e acrítica daquele mesmo paradigma da racionalidade do metafísico que nos fala Horthy? Ou poderíamos ainda perguntar, inspirados em Habermas, já não tornou-se óbvia a falsa autocompreensão platônica profundamente enraizada na nossa cultura ocidental e pressuposta nos discursos pretensamente universais? Ou ainda, não nos cabe denunciar os pressupostos da epistemologia mentalista moderna nos discursos pretensamente incondicionados? Apesar de ser reconhecido com razão como o principal filósofo que soube elaborar uma teoria moral centrada no valor absoluto do ser racional e de sua dignidade, que inspirou tantas teorias universais de direitos humanos, Kant, em sua crítica da razão pura, já havia demonstrado que, para ter validade global, um princípio precisa ser necessário. Caso contrário, uma universalidade empírica seria, como sustenta o pensador prussiano, uma extensão arbitrária da validade. Diz ele, cito Kant, a crítica da razão pura: a experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e rigorosa, apenas universalidade suposta e comparativa, por indução. De tal modo que, em verdade, antes se deveria dizer: tanto quanto até agora nos foi dado verificar, não se encontram exceções àquela regra. Portanto, se um juiz é pensado com rigorosa universalidade, quer dizer, de tal modo que nenhuma exceção se admite como possível, não é derivado da experiência, mas é absolutamente válido a priori. Fim da citação. Portanto, toda teoria universal de direitos humanos traduz uma extensão arbitrária da validade. E a pergunta seguinte seria: existem exceções ao respeito universal da dignidade humana? Ou, perguntando de outra forma, como fez Raimundo Panikkar, o conceito de direitos humanos é universal? A resposta é um sonoro não, diz o Panikkar. E por que teimamos em reafirmar e considerar universais esses direitos? A resposta é bem simples, mas muito dura para nós ocidentais, porque somos altivos, soberbos e narcisistas. Queremos, no fundo, dominar e ter um monopólio da verdade, do bem e do que seja vida digna. Almejamos inconfessadamente impor e determinar para os demais seres do planeta como se devem comportar e agir, negando para tal suas idiosincrasias culturais próprias, através de uma retórica canibal que consiste numa sorte de violência sutil, silenciosa e insincera, que reduz a insegurança própria da multiplicidade pela exclusão e produção de ausências e subalternidades, porque, como quis Santos, o Boaventura de Souza Santos, sob a capa de valores universais, autorizados pela razão, foi de fato imposta a razão de uma raça, de um sexo e de uma classe social. A isso Foucault chamaria de sono antropológico, que consiste justamente nessa nossa incapacidade de lidar com a natural variedade da empiria e nossa necessidade ainda mais inconfessa de reduzir o múltiplo que inclui o outro ao uno que somos e que o exclui. Como também defendeu Gadamer, o outro se mostra a partir do que nos é próprio. Eu lembro que nessa passagem, o Gadamer dá um exemplo muito interessante, para quem já leu vai lembrar. Ele diz assim: quem compreende os costumes matrimoniais dos esquimós? Diz o Gadamer: os próprios esquimós. Porque nós vamos compreender os costumes dos esquimós a partir da nossa perspectiva. A gente não tem a perspectiva dele. Quando o Boaventura fala sobre Pachamama, né, que é cultuado no Equador, na Constituição do Equador, ele é sincero, ele diz: olha, eu não sei o que é Pachamama. A gente traduz por mãe natureza, mas eu não sei. Quem sabe o que é Pachamama é a turma que viveu lá, que nasceu lá, que cultua Pachamama desde a infância. Essa turma sabe. Por quê? Porque o outro se mostra para nós a partir do que nos é próprio. Ou seja, existe uma espécie de cicatriz no nosso olhar que compromete o nosso olhar quando a gente olha para o outro. Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Depois a gente pode debater.
Reconhecê-lo é reconhecer o mero valor de tentativa, ou, como quis Kant, de tanto quanto até agora nos foi dado verificar. Ou seja, de verossimilhança, de probabilidade, de eikos. Em outras palavras, reconhecer o caráter retórico do nosso dizer. Em um de seus momentos talvez mais inspirados, Nietzsche sustentou que essa passagem é longa, mas é um Nietzsche, então vale a pena. Diz o Nietzsche assim: esse algo imperioso que o povo denomina espírito quer em si e em torno de si ser senhor e sentir-se como senhor. Ele tem a vontade de passar da pluralidade à simplicidade, uma vontade que constringe, que doma, sequiosa de dominação e efetivamente dominadora. Suas necessidades e faculdades aqui são as mesmas que os fisiólogos estabelecem para tudo que vive, cresce e se multiplica. A força do espírito em apropriar-se do que é alheio revela-se em uma forte propensão a assimilar o novo ao velho, simplificar o diverso, passar por alto o inteiramente contraditório e descartá-lo, assim como arbitrariamente sublinha mais forte, destaca, falsifica para seu uso determinados traços e linhas no que é alheio, em cada pedaço de mundo exterior. Seu propósito nisso é a incorporação de novas experiências, a inserção de novas coisas em velhas séries. Crescimento, portanto, mais determinantemente ainda, o sentimento de crescimento, o sentimento de força aumentada. A serviço dessa mesma vontade está um impulso do espírito, aparentemente oposto, uma decisão que irrompe subitamente de ignorância, de exclusão arbitrária, um fechar suas janelas, um íntimo dizer não a esta ou aquela coisa, um não deixar aproximar, uma espécie de estado de defesa contra muito do que se poderia saber, uma satisfação com o escuro, com o horizonte exclusivo, um dizer sim e aprovação à ignorância. Tudo isso necessário, segundo grau, de sua força de apropriação, de sua força digestiva. Para falar em imagem e efetivamente, o espírito se assemelha ao máximo a um estômago. Fantástico. Essa força digestiva que reduz o plural ao simples, como quis Nietzsche, que ousamos chamar aqui de retóricas canibais, e que estão por detrás de todos os discursos que pretendem defender a universalidade para os direitos humanos. Importa, pois, hoje regurgitar o outro e sua outridade, romper com aquilo em nós que quer dominar e se impor, simplificar o diverso e excluir, despertar, enfim, de nosso sono antropológico, inconfesso, que nos impediu de abrir nossas janelas e de dizermos sim, deixando-nos aproximar, incluindo e respeitando aquele e aquela que são diferentes e que têm o direito humano e fundamental de sê-lo. Como sentencia Milan Kundera, ninguém possui a verdade e todos têm o direito de serem compreendidos. Ao fazê-lo, procura-se, sobretudo e notadamente, a inclusão respeitosa e a consideração do outro enquanto outro. A pós-modernidade consiste justamente nesse reconhecimento da incapacidade propriamente emancipatória e inclusiva de uma modernidade monocultural, que primeiramente gestou os direitos humanos, eurocêntrica e, por isso mesmo, psicopata, por não ter reconhecido a outridade do outro, ou por tê-lo coisificado e exotizado no grande processo de colonização que durante tanto tempo forjou esse período histórico. Em sua arrogância intelectual, havia negado todas as possibilidades de consideração e inclusão do discurso periférico e marginal. Cabe hoje rever esse quadro, descolonizando permanentemente a reflexão e o pensamento, desexotizando o nativo e denunciando o desprezo e a inferiorização que sofreram e ainda sofrem vários seres humanos em virtude de uma retórica pretensiosa e canibal, profundamente convencida da centralidade da Europa. Isso é o Hobsbawm. Huntington sugere que, em nome dos direitos humanos, é preciso desocidentalizar os próprios direitos humanos para torná-los efetivamente mais inclusivos. Por retóricas canibais entende-se assim os discursos que, por desconhecerem ou não reconhecerem de forma sincera os meandros de sua própria retoricidade, pretendem-se arretóricos, incircunscritos e universais, e se sentem no direito de serem os únicos a terem direitos à verdade
ao bem, ao justo, ao mais apropriado, à dignidade, etc. Desdenham das verdades do outro, que tomam como crendices e superstições infundadas. Em sua arrogância eurocêntrica, ainda que bem intencionada, articulam ainda hoje, segundo uma razão e linguagem hegemônicas, conceitos que revelam profunda crença dogmática, no fundo, em seus próprios pressupostos. Daí Nietzsche ter tido a coragem de defender que as filosofias são confissões pessoais dos filósofos, em suas próprias convicções, e que há sempre filosofias por detrás das filosofias. O que nos torna profundamente desconhecedores das razões e cosmovisões de culturas outras ou minoritárias, configurando-se naquilo que Dussel chamou de quase inteligibilidade e quase comunicação. Como na imagem do estômago, também de Nietzsche, pretendemos reduzir o múltiplo, o outro, à mesmidade de nós mesmos, simplificando complexidades e, acima de tudo, desprezando diferenças. Poricá ensina que somos indiferentes às diferenças. Perelman sustentava que um discurso com pretensão planetária dirige-se, muitas vezes sem o saber, a um auditório universal idealizado que consistiria numa assembleia hipercrítica composta de mentes razoáveis. Mas como o pensador polaco-belga chama a atenção, é importante ter em mente sempre que a universalidade do que se sustenta é uma questão de direito, uma quaestio iuris, e não uma questão de fato, uma quaestio facti. Ou seja, é legítimo pretender obter a anuência de todos os seres racionais, mas na prática a discordância é sempre uma possibilidade. Caso contrário, imaginando o real, o que é meramente ideal, o orador ou quem profere, escreve um discurso, sentir-se-ia seguro o suficiente para, em nome de suas íntimas convicções e truísmos, desqualificar os discordantes como não razoáveis e outrizá-los, ou torná-los irrelevantes, invisibilizados e depreciados, desprestigiando suas gramáticas, suas histórias e suas verdades. Por essa razão, cabe então ainda perguntar quanto de irracionalidade persiste nas categorias supostamente racionais, quanto de barbárie perdura nos processos civilizatórios, quantos interesses econômicos ocidentais se escamoteiam nas pretensões mundiais. Bem dizia Pierre Bailey que quando cremos que possuímos a verdade definitiva, cremos nessa mesma medida que nossas violências são boas. Quando, no fundo, subterraneamente sabemos que discursos definitivos são cruéis, e sem crueldade não há festa, diria, mais uma vez, Nietzsche. Mais especificamente, dizia ele, quanto sangue e quanto horror não há no fundo de todas as coisas boas, porque tornam o outro nada e objeto que se degrada, naturalizando subalternidades e banalizando discriminações e assintes, num processo simbólico e sutil de apartheidização e nazificação que desumaniza o olhar e nos torna também, de forma simbólica e sutil, verdadeiros psicopatas encastelados, que de longe negam o racismo, o sexismo, a homofobia, a transfobia, a xenofobia, etc., apesar de estarem familiarizados com as estatísticas que atestam as condições de desigualdade, de sofrimento e de morte. Gente, eu vou pedir só um segundo que eu vou beber uma água, minha garganta está seca. Se essa violência já ocorre entre nós há séculos, com o completamente outro, ela se radicaliza e se intensifica pelo completo desprezo e ou infantilização de seus pontos de partida. As retóricas canibais são, portanto, a completa desqualificação do outro, que não nos espelha, que sequer é considerado capaz de participar de um diálogo intercultural e se vê a si mesmo menor, desprezado, inadificado, canibalizado e já digerido no discurso paradigmático e monocultural do Ocidente, porque, como vimos, foi interpretado como efetivo e positivamente dado o auditório universal idealizado, a partir de uma perspectiva histórica e cultural específica. A desqualificação do recalcitrante se dá atrelada a uma elitização do auditório que, na medida em que se configura como formado a partir de um saber especializado, é pretensioso, excludente e violento, porque já não dialoga como um verdadeiro narciso, a não ser com os que comungam das mesmas premissas e pressupostos.
o que revela o papel de grande espelho das audiências paradigmáticas diante de humanos igualmente paradigmáticos e narcisistas, reproduzindo à exaustão o gozo ensimesmado com a própria imagem refletida. No fundo, todas as retóricas são, em certa medida, canibais, porque, como quis Freud, até as nossas células são narcísicas. E é em virtude do nosso narcisismo que canibalizamos ou ansiamos por canibalizar tudo que não somos. Toda cultura reivindica o direito de olhar com desdém para o resto, defendeu o psicanalista. Seja por motivo de raça, classe, origem, credo, ou nacionalidade, sexualidade ou orientação sexual, sempre almejamos expandir nossas fronteiras pela fagocitose daquele que é considerado como outro. O pertencimento a um grupo que se reconhece mutuamente nos fascina e nos ajuda a minorar aquela ansiedade social que é a essência mesma da consciência. Daí Freud deduzir brilhantemente que se por ideal compreendemos a soma de todas as limitações às quais o ego deve aquecer, é por motivos narcísicos que usufruímos da satisfação própria dos ideais culturais. A compreensão universal idealizada dos direitos humanos se revela assim narcísica, desenraizada e superficial, ideológica, e desde as origens mais remotas, comprometida com a história e com a cultura de uma pequena parcela do planeta que vê o resto com desdém, the West against the rest, mas que foi arvorada metonimicamente por uma retórica arretórica bem-sucedida à representação do próprio ideal de racionalidade, humanidade e civilização encarnadas. Em outras palavras, é nosso grande espelho que reflete nosso próprio rosto e nos habilita a considerar tudo mais como de mau gosto, mau gosto, mau gosto. Dessa forma, compreende-se como as retóricas canibais pretensamente universais são correlatas discursivas atuais das pregações do passado, em geral jesuíticas, aos nativos exotizados. E na condição de despossuídos de verdade e de práticas sociais relevantes, foram assujeitados ao processo de inculturação e homogeneização cultural, produtor de silêncios e de ausências. A assimetria dada traduz a violência que se corporifica no olhar, ao mesmo tempo temeroso e deslumbrado do nativo. Enquanto este, no passado colonial, afogava o homem branco para saber se seu corpo também apodrecia, aquele, o homem branco, organizava comissões para discutir se os nativos também tinham alma. Esse conflito de antropologias pode ser melhor resumido, cito Viveiro de Castro, enquanto os primeiros europeus perguntavam se os índios não seriam meros animais, os segundos, os nativos, se contentavam em suspeitar que os europeus pudessem ser deuses. Os reflexos dessa desigualdade, propensão à sujeição do passado, ainda ecoam hoje e se fazem ouvir, como bem defendeu Boaventura de Sousa Santos. Todas as culturas tendem a considerar como universais seus valores fundamentais. Mas algumas conseguem impô-los através de retóricas canibais bem-sucedidas, mas justamente por isso cruéis e excludentes. Agora, excluído e coisificado, o outro que não tem o nosso rosto, nada tem a dizer, nada a contribuir. Tudo que é e representa foi nulificado, subsumido, canibalizado pelo discurso imoderadamente imposto no monólogo pseudo-dialógico do imperialismo cultural. O outro agora é, no máximo, espécime a ser estudado, mas em nada capaz de modificar nossa compreensão ocidental e arrogante do mundo. Cito Boaventura, a ideia de completude está na origem de um excesso de sentido de que parecem enfermar, adoecer todas as culturas. E é por isso que a incompletude é mais facilmente perceptível do exterior, a partir da perspectiva de outra cultura. Aumentar a consciência da incompletude cultural é uma das tarefas prévias à construção de uma concepção emancipadora e multicultural de direitos humanos. É aquilo que eu falei no início da apresentação, é o retraimento da matéria. Diminuir essa noção de que nossas posições são matemáticas, metafísicas, transculturais. Não são.
Perelman diz que os auditórios se julgam uns aos outros. Forte também diz algo parecido. Os humanos se dividem em comunidades de justificação mutuamente suspeitas. E como superar esse julgamento ou suspeita recíproca entre as diferentes audiências? Pela imposição violenta e supostamente racional de uma única verdade, bem, justiça ou beleza. Caminhando para o final, desde já agradeço a paciência dos senhores e senhoritas. O erro da filosofia tradicional e metafísica parece consistir em sua vassalização à episteme. Se uma servidão adoxa e a opinião particular de cada um também não é interessante, importa hoje defender uma vassalização à endoxia, ou boas opiniões que demandam permanentemente o reconhecimento sincero das condições de seu advento e o limite ou incompletude das nossas mais altas e persuasivas especulações. Como resumiria genialmente Heidegger, é dar ao ser aí as condições de ser o seu aí. Fantástica essa frase do Heidegger. Portanto, não podemos pensar em direitos humanos sem pensar em suas próprias condições de surgimento. A imposição universal de valores, legitimada pelo discurso racional, não emancipa, mas homogeneiza culturalmente o planeta, a ponto de Vátimo postular que o processo violento de ocidentalização do mundo está hoje consumado. E com isso tornamo-nos menores e produzimos ausências pela permanente canibalização do outro. Como vimos, as pretensões universais dos direitos humanos são extensões grosseiras de nossos próprios pressupostos irrefletidos e de nosso profundo e inconfesso narcisismo. Na lida com o completamente outro, de uma perspectiva reconhecidamente retórica, temos mais chance de perceber a fragilidade e paroquialidade dos nossos próprios pontos de partida e, assim, assumir uma atitude mais modesta diante da dignidade da vida na multiplicidade de suas formas. Citando diálogos interculturais e horizontais e não monólogos pseudodialógicos verticais. Só assim podemos ter, num futuro próximo, uma postura que verdadeiramente reverencie o outro em sua outridade, a partir da adoção de um antinarcisismo das variações contínuas e de um humanismo interminável, essa tese do Vieira de Castro, sempre aberto ao novo humanismo que a antropologia pode trazer. Também Horkey procurou mostrar que a disputa entre filosofias é, na verdade, disputa entre vocabulários. Não se está aqui disputando verdades, mas o que parece poder funcionar melhor, eliminando humilhações e crueldades. Como vimos, retóricas canibais só o são na mesma medida em que não se reconhecem retóricas, mas se o fazem, ou seja, se convertem em retóricas, reconhecem com isso sua própria incompletude, precariedade e circunscrição, o que as habilita melhor a lidar com o perturbadoramente outro. Confessam para si mesmas todos os dias o único fato transcultural é a relatividade de todas as culturas, o que as impede de olhar para as outras culturas com desdém. Como também quis Horkey, fracassar como poeta é aceitar a descrição que outra pessoa faça de nós. Executar um programa previamente preparado, escrever, quando muito, variações elegantes de poemas anteriormente escritos. As teorias universais de direitos humanos, em seu narcisismo retórico canibal, pretendem ser para todos os seres do planeta exatamente isso: vocabulários finais, programas previamente preparados, poemas anteriormente escritos, levando ao fracasso e ao apequenamento inúmeras perspectivas e compreensões de mundo e do humano. Importa antes, em nome dos direitos humanos, promover a crítica retórica dirigida às retóricas canibais, suscitando e favorecendo a elaboração dos próprios vocabulários, sempre locais e circunscritos, que efetivamente viabilizem permanentemente o devido respeito e a inclusão de todos e de todas. Obrigado. Para aqui há. Muito bem, caro Narbal. Muito obrigado. Excelente apresentação, excelente texto, muito impactante. Imagino que nós teremos várias perguntas aqui. Já quero estimular vocês que estão aqui nos vendo. Vejo que algumas pessoas já manifestaram o desejo de fazer pergunta. Eu queria, para recordar, então, para vocês que estão aqui participando da reunião, que, por favor, manifestem seu desejo de fazer a pergunta aqui pelo bate-papo, pelo chat do Google Meet mesmo. E alguns de vocês podem querer fazer a pergunta vocês mesmos, outros podem redigir a pergunta que eu mesmo
leio aqui a pergunta. Eu vejo que eu peço para vocês não usarem o recurso da mão levantada, porque eu não consigo garantir que eu consigo ver todos. Eu posso deixar passar alguma mão levantada, porque são muitas pessoas aqui. Então, melhor escrever mesmo aqui no bate-papo. Embora eu veja aqui que o Ed Carvalho já fez esse recurso da mão levantada, então está garantido, porque também falou, tem uma pergunta aqui, né? Então, e vejo também que a professora Maria Clara também manifestou o desejo de fazer uma pergunta. Então, enquanto isso, vou passar a palavra para os dois, por favor, mas eu já estimulo vocês a fazerem perguntas também. Anderson também já faz perguntas. Narbal, muitíssimo obrigado. Vamos para as perguntas, então. Por favor, o Ed Carvalho, quer por favor, falar sua pergunta ou digitá-la? Oi, eu posso falar assim? Tá ótimo. Por favor. Primeiramente, boa noite para todo mundo. E queria, assim, agradecer, né, pelo compartilhamento dos conhecimentos. Tipo, eu achei muito incrível. E eu me lembrei muito de um livro que eu li, que se chama O Império do Efêmero, do Lipovetsky, né? Que é muito interessante porque na tua fala você fala muito sobre questões ligadas a narcisismo, sobre questões ligadas a pertencimento, né? Sobre uma necessidade de pertencimento que a gente tem. E eu queria saber, na tua visão, economicamente falando, né? Como é que... Nossa, deu um branco agora. Pronto. Desculpa, gente, é porque deu um branco que eu misturei informações aqui. Mas, então, basicamente, a minha pergunta é muito linkada, não necessariamente para essa parte da moda, mas para essa indústria que trabalha muito a questão da ilusão. Na tua visão filosófica, antropológica, né, e até econômica também, né? O quão danoso você acha que é ter todos esses elementos, esses aparatos, né, que a gente precisa tanto, e até onde seria saudável a gente, enfim, utilizar tudo isso para que a gente pudesse ter um equilíbrio, né? Porque eu acredito que hoje em dia a gente não está nem mais num local que a gente está em uma era da informação. Eu acredito que a gente está em uma era que há um excesso de informação, na minha visão. E eu queria saber, enfim, o que você acha desses limites, né, desses extremos, e na sua visão eu queria saber até onde a pessoa pode ir, né, e quais pontos estão equilibrados, desequilibrados, no seu ponto de vista. Deu para entender mais ou menos a pergunta? O Ed, eu agradeço a pergunta. Agora, a sua pergunta tem muitos aspectos que eu acho que eu precisaria de mais tempo, né, para contemplar tudo. Por exemplo, você toca na questão da moda, você toca na questão da economia, né, são muito afastadas essas duas perspectivas. Então, por exemplo, na perspectiva da economia, eu lembraria, Ed, a questão do argumento civilizacionista usado, por exemplo, no final do século XIX, 1884, a Convenção de Berlim, para que as pessoas ocupassem a África e os territórios asiáticos, né? Aquilo era um argumento. É um argumento. O Spencer, no darwinismo social dele, olha, a sociedade europeia é a mais civilizada, então vamos levar essa civilização para os outros lugares, né? E, coincidentemente, aqueles territórios, não é, onde se tinha muita matéria-prima, onde o mercado que tinha produção em excesso poderia escoar sua produção, ou seja, na verdade é um argumento que vem procurar legitimar ou passar uma espécie de verniz racional para uma barbárie que foi a repartição da África e de territórios asiáticos e tudo que aconteceu, que a gente sabe que foi o neocolonialismo.
E a questão você citou um autor que eu concordo, gênero, número e grau. Na verdade, é uma espécie eu gosto muito de mostrar isso para os alunos. No fundo, a gente continua aquela velha disputa entre Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso, né? São essas duas escolas. Quando você fala do Lipovetsky, né? A gente está falando desse amor à transitoriedade, ao passageiro, ao que vem a ser permanentemente. Ou seja, a gente se filia à escola de Heráclito mais do que a de Parmênides, critica a escola de Parmênides, mostra como ela é, em certa medida, ingênua por se comprometer com metafísica pressuposta, né? E assim por diante. Eu não sei se eu consigo te responder com muita clareza, Wed, porque são muitos aspectos na sua pergunta e eu precisaria de muito tempo para responder, tá? Até para pensar a sua pergunta. Eu agradeço, tá, Wed? Pronto. Nessa parte econômica, eu não fui realmente muito específico. Eu me refiro, no caso, atualmente. Eu acredito que a gente está num momento que, como eu falei, a gente está numa era que a gente está com excesso de informação, tanto que, às vezes, quando eu estou com muita informação, eu até brinco comigo mesmo, meu Deus, eu estou vivendo um movimento pós-pressionista, porque é muita coisa para dar conta. Então, quando eu falo economia, na verdade, meu questionamento, a minha pergunta como é que você acha que a gente poderia ter um equilíbrio ou uma tentativa, né, em meio a uma sociedade que, tipo, está vendendo tanto, eu acredito que hoje em dia nem tanto produto, mas experiência. Com certeza. O Vitor quer falar? Não, fique à vontade. Achei que vocês tinham concluído o diálogo entre vocês. Fique à vontade. Mas... Ed, a gente pode conversar talvez depois, Ed, sobre esse ponto específico, porque eu acho que tem muita gente que fez pergunta, né, Vitor? Pelo que eu estou vendo aí. Talvez... Temos algumas. A gente vive hoje, Ed, isso eu posso falar muito rapidamente, uma algoritmização, né? Uma algoritmização que faz o sistema nos espelhar e intensificar o nosso narcisismo. A gente fala de epidemia de Covid, pandemia de Covid, mas a grande pandemia do mundo é uma pandemia de narcisismo. Por quê? Porque o que eu encontro na rede é o que o algoritmo me espelha, me reflete a mim mesmo. E isso vai... por um efeito epidítico, como a gente diz na retórica, ou seja, intensificando algo que eu já estou persuadido, eu vou sendo cada vez mais persuadido que eu ocupo esse lugar de umbigo do mundo, né? E que eu posso, a partir daqui, falar para os outros o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer. Então, a grande epidemia do momento é uma epidemia de narcisismo em virtude de um processo de algoritmização do sistema. Todos esses autores, o Baudrillard também fala sobre isso, e outros autores, viu? Eu prefiro falar assim muito rapidamente, porque a tua discussão é muito ampla. Eu agradeço a sua pergunta, Ed. Muito obrigado. Obrigado, Ed. Vou passar, então, à professora Maria Clara Sescato. Por favor, Maria Clara, com a sua pergunta. Só tirar o mudo do microfone, por favor. Acho que são duas perguntas. A primeira é sobre esse conceito de retórica canibal, né, que traduz o que a gente concebe desde o início da modernidade, né, como a verdade, né? A verdade é universal, necessária e eterna, né? E dessa forma não interessa consultar outros discursos, né? Porque o meu é verdadeiro e está decidido, né? É a nossa tradição a partir do início da modernidade. Mas, a partir do Nietzsche e dos pós-modernos, tem me parece, uma outra retórica canibal, que é agora o reconhecimento do perspectivismo das diferentes posições, né? Mas interpretando isso como arbitrário. Tanto faz, qualquer discurso é discurso, aquele que se impuser melhor ganha a parada e acabou a discussão, né? E aí, esse tipo de aceitação do perspectivismo tem sido adotado, sobretudo, pelo discurso da intolerância, né? Quer dizer, a minha opinião é verdadeira, independentemente das outras,
Tá? Eu reconheço o perspectivismo, mas é a minha que se impõe. Tá? Aí a minha pergunta é justamente essa, né? Como é que a gente lida? Porque me parece que a gente está num trampolim. Uma hora eu busco universal, procuro princípios que orientem a minha ação, para usar um pouquinho o vocabulário do Kant, mas esses princípios são absolutos, universais, necessários e intangíveis. E eu não reconheço a dimensão empírica da experiência, que você bem falou, né? O Kant chama atenção também para isso. A experiência é sempre parcial, eu tenho que estar aberta para as possibilidades que só a experiência vai me dar. Mas me parece que a gente caiu nesse trampolim, eu fico de um lado ou de outro, e ora eu sou parmenídico, ora eu sou heraclitiano, mas acho que um Heráclito e um Parmênides, muito ingênuos, porque eu acho que eles viam muito mais do que essa radicalização das posições. Então, um pouquinho da sua posição a respeito desse trampolim que a gente se encontra agora. E outra é justamente sobre o Kant, esse conceito de necessidade, quer dizer, o Kant reconhece que a dimensão parcial da experiência, mas ele vai estar sempre em busca de princípios, princípios universais e necessários. Agora, como é que ele vê esses princípios? Eles, me parecem, são sempre princípios muito brandos, muito tênues, princípios que eu posso procurar numa certa inteligibilidade pura da razão, e que poderia ultrapassar essa camada de empiria e valer para o discurso a respeito dos seres humanos em geral, história cosmopolítica, por exemplo, cosmopolita, ele está em busca de um princípio que permita articular a diversidade das nações, e aí como que eu jogo então? Como eu jogo com o universal diante do reconhecimento da empiria e da diversidade histórica das diferentes nações, no caso. Eram essas minhas duas perguntas. Obrigado, Maria Clara, obrigado pela sua presença, pelas suas perguntas maravilhosas. Você sabe que eu citei o Kant por sua causa, né? Mas o fato é que a sua primeira questão, Maria Clara, é muito interessante e é um erro muito comum, porque, na verdade, o problema está nos extremos. Quais são esses dois extremos? O arbítrio, cada um faz o que quer, que é o que você falou, e o outro extremo é eu tenho a verdade, por isso que as minhas violências são boas. É porque o nazista acreditava que tinha a verdade, que ele matou 1,5 milhão de crianças de forma bárbara. Ele tem a verdade. Eu tenho a verdade. Eu sei que judeu não presta. Eu vou matar judeu e vou matar criança judia, porque eu tenho a verdade. Esses dois extremos, eu tenho a verdade, ou é arbítrio, cada um faz o que quer, são extremos que não são bons. O caminho é justamente isso que eu falei no final, essa vassalização, a endoxia. A endoxia não é doxa, mas a endoxia também não é episteme. A endoxia é a boa opinião. O que é a boa opinião? É aquela opinião que é aferida como boa intersubjetivamente. É o paradigma da intersubjetividade. Somos nós que acordamos. Mas note que esse perspectivismo que você faz referência não é a mesma coisa que o arbítrio. O Nietzsche não defendia decisões arbitrárias. Não é? Essas decisões são perspectivais. Quando ele fala, por exemplo, da mosca. Para a mosca, o mundo é moscocêntrico. Para a cobra, o mundo é cobrocêntrico. E para nós, o mundo é antropocêntrico. Né? Esse é uma perspectiva. Né? É uma perspectiva que faz algum sentido aqui, mas pode não fazê-lo lá. O que nos importa é reconhecer, isso que é o importante, que a nossa posição não traduz uma verdade definitiva. É só isso. Ou seja, eu não vou postular aqui a verdade definitiva. Por que eu não vou defender a verdade definitiva? Eu entro na sua segunda pergunta. Por quê?
Porque ao postular o em si, lá do Teeteto de Platão, vocês vão lembrar, ao postular o em si, eu postulo concomitantemente a minha capacidade em si de postular o em si. Vê se isso faz sentido. Quando eu postulo o incondicionado, eu postulo concomitantemente e de forma arbitrária e dogmática a minha capacidade incondicionada de postular o incondicionado. Mas eu não tenho essa capacidade. Por quê? Porque eu sou um ser histórico, eu sou um ser de cultura. Daqui a 100 anos, por mais elevadas que sejam as suas reflexões, as suas especulações, os seus livros maravilhosos comprados por todo mundo, daqui a 300 anos ninguém vai saber do teu nome. Ninguém vai querer saber da tua perspectiva, porque nós somos muito pequenos. Nós somos seres de cultura, nós somos seres históricos, nós somos seres condicionados. Como seres condicionados podem pretender o incondicionado, a não ser negando as suas condicionalidades? O Richard Hort chega a dizer das condições das condições. As próprias condições que comprometem o alcance do que a gente pretende, não é? Elas têm lá as suas condições. Então, são condições das condições. Negar isso é se auto-iludir. É você pretender dizer o definitivo. Isso me parece um equívoco. Quando eu reconheço que meu discurso é razoável, mas está condicionado a uma época histórica, a uma cultura específica, etc., eu despertei do meu sono antropológico, em homenagem aos alunos de antropologia que nos assistem. Eu despertei. Eu tomo consciência que eu penso a partir de um determinado lugar histórico, cultural, social, etc., etc., genético, corpóreo, todo tipo de condicionalidade. Narbal, vamos cair no arbítrio assim? Não! O arbítrio também não é interessante. Da mesma forma que a posição metafísica verdadeira, definitivamente verdadeira, também não é interessante. O que eu procurei mostrar, Maria Clara, sua pergunta é boa para eu deixar um pouco mais claro isso, é que direitos humanos são endóxicos. E, portanto, a legitimidade deles depende de uma aprovação prévia daqueles a quem eles são dirigidos. Se eles são dirigidos aos Yanomamis, os Yanomamis têm que aprovar. Não é porque é discurso racional, universal, definitivo, os Yanomamis que se explodam com a sua cultura. Eles têm que obedecer o direito. Não, peraí, cara. Não é assim, não. Você tem que persuadir esse outro. Você tem que ter respeito pelo lugar cultural do outro, pela língua do outro. O Brasil, por exemplo, Maria Clara, não sei se você sabia disso, tem 305 etnias diferentes, mais de 270 línguas próprias. Em quantas dessas línguas a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi traduzida? Eu não sei, eu não tenho essa notícia, mas acho que para nenhuma. Que eu tenho notícia, acho que para nenhuma. Então, isso é muito complicado. Então, isso, na minha perspectiva, isso é uma retórica canibal que desrespeita o outro cultural. É só isso. Eu agradeço a pergunta mais uma vez. E gostei da resposta kantiana. O incondicionado não deve ser buscado. Ótimo. Muito obrigado, Narbal e Maria Clara. A próxima pergunta, o conjunto de duas perguntas, na verdade, do Anderson Pass, que eu vou fazer, eu mesmo vou ler, ele escreveu aqui no bate-papo, são perguntas que seguem, vamos dizer assim, seguem essa mesma trajetória e pressionam um pouco mais sobre a possibilidade de um relativismo cultural, vamos dizer assim. E diante de situações que nós estamos vivendo no presente, internacionalmente, né? Então, o Anderson pergunta, está no bate-papo para quem quiser ler também. Primeiro, ele pergunta, se direitos humanos são uma perspectiva cultural, o que dizer da perspectiva do Talibã? Tem a mesma qualidade que os valores ocidentais? Aí, número 2. A escolha dos pontos de partida é meramente arbitrária ou culturalmente determinada? Ou culturalmente determinada? Né? Acho que as duas são a mesma opção para ele. Se sim, um relativismo absoluto não finda o debate sobre os direitos humanos? Sobre o Talibã, queria acrescentar alguma coisa. Né? Os talibãs quiseram se libertar dos russos e se aliar aos americanos porque os russos dão muito direito à mulher. E aí tem uma coisa que atravessa toda a cultura, a posição da mulher em toda a cultura. Sim. Excelente, Maria Clara, obrigada. A pergunta do Anderson é maravilhosa e super atual, né? Muito triste. Mas, Anderson, eu vou falar uma coisa para ti.
A questão do Talibã, que está acontecendo no Afeganistão, é exatamente o que a gente está apresentando aqui. Quando os americanos chegaram lá em 2001, eles chegaram com toda a sua arrogância, com todo o seu poder. Em nenhum momento você vê uma preocupação em se dialogar com a cultura do outro, com a língua do outro. Né? Esse outro que foi esse outro país que foi ocupado, ele foi subalternizado, ele foi assujeitado. Em que momento se construiu ali algum tipo de diálogo respeitoso entre iguais? Né? Há uma relação assimétrica do país mais poderoso do mundo chegando num paizinho qualquer, né, e fazendo uma ocupação e tentando, pior, impor ao outro, né, a forma democrática, a forma de vida democrática nossa, ocidental, sem sequer atentar para questões mais regionais. Então, em todo esse processo, foram 20 anos de ocupação, quando foi que hoje houve um diálogo minimamente entre iguais? Não houve, né? Que imposição democrática é uma contradição em termos, né? Vamos lá. Na verdade, essa questão da mulher, do espaço da mulher, é muito interessante porque ela é endóxica. Não é um princípio necessário que me leva a respeitar a mulher ou respeitar o homem. Não, na verdade, é uma endoxia. Então, a gente, na verdade, precisa compreender os direitos humanos como uma... Quem fala isso é o Enrico Lerti, né, o italiano. Os direitos humanos são uma endoxia. Significa dizer, eles precisam ser negociados com aqueles a quem eles são dirigidos. A sua pergunta, a escolha dos pontos de partida é meramente arbitrária ou culturalmente determinada? Se sim, um relativismo absoluto não finda o debate sobre direitos humanos? Na verdade, não é relativismo absoluto que está em jogo, mas é uma nova forma de, como eu estou respondendo assim, mas é o Boaventura que está falando aqui. Eu estou respondendo quase que de memória o que ele fala. Não é um relativismo absoluto, mas é um novo relacionismo. É você se relacionar com o outro, respeitando o outro. O outro tem uma outra história. Só que nesse jogo, nessa relação com o outro, no caso do Afeganistão, por exemplo, cadê a história do Afeganistão que não foi contada? Né? Só foi contada a história do americano que chegou lá, né? Do inglês antes, do russo antes, mas a história do outro que tem superioridade, no caso bélica, né? Ou superioridade cultural, não importa. Mas o fato é que o outro foi outrizado, ou seja, foi assujeitado, foi humilhado, a história dele não foi contada, a língua dele não foi aprendida, o idioma que ele fala, né, o farsi, ele não foi aprendido, não teve nenhuma preocupação em se levantar a literatura que eles têm lá, por que eles têm essa determinada postura mais dogmática, etc, etc. Não houve essa relação, e a gente hoje colhe esse tipo de tratativa violenta, vertical, arbitrária, né, impositiva, né, que só produz violência. A violência produz violência, essa que é a verdade. Se a gente tem com o outro um tratamento igualitário, respeitoso, dialogal, a gente é capaz de persuadi-lo, né, a não cometer determinadas práticas que para nós são desrespeitosas contra os direitos humanos. Tá certo? Espero ter te respondido. Obrigado, Anderson, pela pergunta. Nós temos aqui mais algumas perguntas do bate-papo. Uma primeira delas da Joana Valério, nossa cara aluna, sempre assistente aqui das nossas transmissões. Agradeço mais uma vez pela pergunta e a presença. A Joana pergunta: o narcisismo dos direitos humanos está fadado ao fracasso em quais perspectivas? Mais em hegemonização cultural ou falta do reconhecimento da crueldade humana? Na verdade, a gente fala do narcisismo porque, eu acho que é a Joana que perguntou, né, Joana? Joana, você lembra do mito de Narciso? Que o Narciso, ele tem duas versões do mito, né? Nas duas ele se apaixona por si mesmo, a imagem refletida nas águas. Numa versão ele morre de fome, na outra ele tenta se apropriar daquele outro que é refletido e acaba morrendo afogado. Mas nos dois casos, Narciso morre quando se vê. Essa que é a grande questão, o grande aprendizado do mito. Narciso morre quando se vê. Ou seja, quando eu me dou conta que a minha compreensão universal de direitos humanos é uma compreensão narcisista, ensimesmada, que toma o meu lugar, a minha cultura, como superior à cultura do outro, né?
e nesse sentido desmerecendo a cultura do outro, praticando uma sorte de violência, de produção de ausência do outro, eu reconheço isso como um narcisismo, esse meu narcisismo já dá uma diminuída, e eu tenho aquilo que o Boaventura, eu citei aqui no texto muito rapidamente, que é a incompletude cultural. Eu reconheço que a minha cultura, ela não é metonimicamente a cultura do mundo. O Boaventura fala isso, o mundo é muito maior do que o Ocidente. A gente tem essa ilusão que o Ocidente é critério de racionalidade, critério de verdade, critério de discurso justo ou definitivo para o resto do planeta. Mas isso não é verdadeiro. O planeta é muito maior do que o Ocidente. O Ocidente é uma pequena parte. O que nós fizemos aqui foi uma metonímia, quando você toma a parte pelo todo. Então eu tomei a parte, que é o Ocidente, pelo todo do planeta e passei a julgar o planeta a partir dos critérios ocidentais. Isso não vai dar certo. E pior, por motivos narcísicos. Então, quando eu reconheço esse narcisismo presente nesse tipo de postura, eu tendo a reconhecer a limitação cultural, histórica, social, idiomática, linguística da minha posição e tendo a ter um pouco mais de modéstia diante do meu interlocutor que destoa, que não reflete, né, o meu rosto, que é diferente de mim, não é porque tem outra história, porque tem outra cultura, porque tem outro idioma, etc, etc. Aí sim eu assumo uma postura mais respeitosa. Nesse sentido, haveria propriamente um diálogo. O resto é só diálogo pseudo-dialógico, né? É um monólogo pseudo-dialógico. Essa aqui é a verdade. Obrigado, Joana, pela sua pergunta. Obrigada. Obrigado, Joana. Temos aqui também a pergunta do Ítalo, e eu quero estimular vocês que estão aqui a fazerem mais perguntas, tanto pelo bate-papo quanto pela própria voz, se quiserem. Então, o Ítalo pergunta: o que podemos falar sobre as retóricas não verbais e os direitos dos não-humanos, se percebemos que nossa retórica não deve ser colonizada ou cheia de preconceitos? Gostaria de saber se o especismo não deveria ser mais combatido. Nossa, que pergunta maravilhosa. Como é que é o nome da pessoa, Vitor? Ítalo Mendes. Ítalo, obrigado, Ítalo. Nossa, que pergunta maravilhosa. A sua pergunta valeu a minha fala toda. Tudo que eu falei, você conseguiu dar conta disso aí exatamente. Qual é o problema aí, Vitor? Se você pega os textos de direitos humanos, eles vão falar, olha, você saiu da biosfera, da esfera da vida, e chegou agora na antroposfera, como se fosse uma evolução. Meu amigo, não é evolução nenhuma. Na verdade, essa centralidade do humano é uma perspectiva nossa ocidental. Por quê? Porque nós somos judaico-cristãos. A gente tem uma base religiosa, dogmática por detrás desse tipo de compreensão do problema. Porque lá na Bíblia, Deus foi criando os animais e finalmente criou um homem. Depois criou a mulher. Ele criou o homem primeiro. Mas o homem é o espelho, né? A imagem e semelhança de Deus. Então o homem, na nossa cultura, ocupa, o homem, gente, não a mulher, o homem, ocupa um lugar, né, central na cultura. Mas isso para as outras culturas não é assim. Então a perspectiva antropocêntrica presente, sim, nessas teorias tradicionais de direitos humanos é uma violência para com culturas que são biocentristas, né, que pensam o valor da vaca, o valor da montanha, o valor do peixe, o valor do rio, né, que tem outras cosmogonias, e digo o que eu falei no texto, digo agora de novo. E essas culturas têm o direito fundamental e humano de pensar e compreender o mundo a partir dessa perspectiva biocentrista. Talvez o exemplo mais interessante disso seja o caso de Pachamama. Cultuada no Equador, garantia, é um direito constitucional, está na Constituição do Equador, o culto a Pachamama. O que é a Pachamama? É a Mãe Natureza. A Mãe Natureza, nessa cultura, tem direito. Ou seja, ela tem direito a ser respeitada, né, a ser cultuada, etc. É um direito humano. Você tem toda a razão quando você faz essa pergunta. A gente pensa muito a partir dessa centralidade da nossa espécie. E isso é um preconceito, um truísmo, né, que eu coloquei aqui no texto, o Hort fala, é um truísmo, gente, que a gente não se dá conta. Então, para dialogar com o outro, eu preciso reconhecer essas minhas limitações antropocêntricas e tentar, de fato, compreender que, na minha relação com culturas diferentes, eu preciso colocar outras realidades no centro. Obrigado pela sua pergunta.
Narbal, nós temos mais 2 perguntas aqui da audiência, eu estimulo a fazerem outras também, mas eu acho que eu não vou resistir e vou fazer um pouquinho o papel de advogado do diabo aqui e fazer uma pergunta eu mesmo também, no seguinte sentido. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida ainda para entender onde é possível exatamente o diálogo na sua perspectiva. Porque, de um lado, você mostrou que as nossas pretensões, as nossas reivindicações são sempre retóricas em vários sentidos, um deles no sentido de que nós sempre temos postulados ou pressupostos dos quais nós partimos. Então, as nossas perspectivas, digamos, como falantes, são limitadas, no mínimo limitadas. De outro, também os nossos interlocutores não são aquele auditório universal do Perelman. Também eles não são puramente seres racionais. Eles também têm suas limitações, têm seus postulados, e eles têm postulados que são diferentes dos nossos, né, por hipótese, pelo menos para a gente pensar em um diálogo plural, né, na nossa pluralidade contemporânea. Aí a solução que você sugeriu me parece interessante, mas mais interessante do ponto de vista do indivíduo, que era o falante antes, que estava no engano, achando que falava em nome da universalidade. Agora nós vamos ter uma espécie de autoconhecimento. Nós vamos aprender da nossa limitação, da nossa ignorância, da fluidez também da nossa perspectiva. Nós vamos estar abertos à nossa constante transformação também, em certo sentido. E talvez nós formemos um caráter mais virtuoso de nós mesmos. Mas ainda assim eu fiquei com a dúvida sobre como é possível acessar o outro nessa perspectiva. Talvez eu agora tenha uma vida melhor individualmente, pelo menos menos ignorante, eu tenho mais autoconhecimento. Mas como eu posso realmente acessar alguém? Como eu posso ter de fato diálogo e não apenas pessoas que coexistem agora menos ignorantes nessa perspectiva? Nossa, Vitor, sua pergunta é patorável. É muito boa a sua pergunta. Na verdade, o simples fato de você fazer essa pergunta já te coloca no lugar mais dialogal. Entenda isso. Porque quando a gente dialoga, a gente fere o nosso narcisismo. Dialogar é, em certa medida, descentralizar-se. O diálogo verdadeiro. Reza a lenda que Tales de Mileto começou a filosofia a partir de uma posição dialógica, que, em certa medida, dessacraliza o discurso, considera o logos, né, considerado como sagrado, feito pelo rei, pelo sacerdote ou pelo poeta. Então, quando Tales começa a filosofia, ele, em certa medida, dessacraliza o discurso. Por quê? Porque ele o fundamenta. Quando eu fundamento o meu discurso, eu me torno vulnerável diante do outro. Dialogar verdadeiramente é tornar-se vulnerável diante do meu interlocutor. O que significa isso? Significa dizer que se eu estou dialogando com você, na forma como você falou muito bem, né, eu quero dialogar com você e tal, eu não posso, Vitor, partir do pressuposto que eu tenho a verdade, você não, cala a boca, me escuta. Senão você volta lá para trás, antes de Tales. O que acontecia lá antes de Tales, segundo Marcel Detienne? Né? Eram os mestres da verdade. Os caras eram mestres da verdade. Não tem. Então eu falo, preciso fundamentar. Eu não preciso fundamentar porque eu sou o cara que tem a verdade. Você cala a boca e me escuta. A relação era vertical. Mas na medida em que a filosofia surge, você tem uma horizontalização da relação, né? E o estabelecimento do diálogo que vai se institucionalizar lá no século V na democracia ateniense. Exatamente isso que a gente está vendo aqui. É um diálogo que, na medida em que se inscreve enquanto diálogo, não há espaço para os interlocutores pretenderem deter a verdade definitiva. Ou seja, aquilo que a gente viu em outros momentos, né, é o discurso tético. É o discurso, eu vou colocar aí no chat, é o discurso apocrítico. Apocrítico. Ou seja, aquele discurso que está acima da crítica. Não tem isso. Então a gente está dialogando aqui e eu estou, na verdade, aprendendo com você. Né? Eu estou aqui, na verdade, postulando alguma coisa. O que você acha, Vitor? Olha, eu acho assim, eu acho assim. Então, se eu trago esse diálogo respeitoso que fere o meu narcisismo e me torna vulnerável diante do outro para o âmbito, para a cultura de direitos humanos, eu preciso ter uma atenção muito respeitosa para com aquele que tem uma outra história, que não tem o meu rosto, para aquele que é perturbadoramente outro, muito diferente de mim. Eu preciso tratá-lo, não é, como um igual e, nesse sentido, preservar ao máximo, né, essa simetria entre interlocutores própria de um diálogo sincero. Eu espero ter te respondido, agradeço pela pergunta. Ótimo, muito obrigado.
Vou passar a nossa próxima pergunta aqui, que é do canal, imagino, canal Filosofando com André. Imagino que a pergunta seja do André, portanto, a pergunta dele é: então, nesse sentido, os direitos humanos deveriam ser construídos organicamente? Somos canibais quando determinamos que o outro é o nosso reflexo e assim não consideramos suas especificidades? Né? São duas perguntas, imagino, né? Eu não sei. Eu não sei o que ele diz com organicamente, talvez sistematicamente, alguma coisa assim. Eu entendo, sim, dessa forma. Nós somos canibais quando a gente é indiferente à diferença. Essa tese do Panikkar, eu acho muito interessante. Quando eu simplesmente acho que o outro vê o mundo como eu vejo, e ponto final. Ou seja, a minha compreensão é comprometida com os meus pontos de partida, elas são, de forma violenta, vistas como a compreensão do outro, né? Que é completamente diferente. Então, a perspectiva dele, os pontos de partida dele não são sequer considerados. Eles foram, nesse sentido, canibalizados pela minha perspectiva, pelo meu discurso pretensamente apocrítico. Agora, se eu reconheço, veja bem, eu não lembro quem fez a pergunta, mas se eu reconheço que o meu discurso é canibal e, portanto, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso ter essa atenção para diferenças, eu preciso ser diferente, né, diante da diferença. E, nesse sentido, respeitar o direito humano e fundamental do outro ser outro, a outridade do outro. Né? E, nessa mesma medida, me colocar numa posição vulnerável, porque ele pode me contestar. Ele pode trazer para mim algo que eu efetivamente não tinha considerado e me obriga a mudar de posição. Né? Isso é um diálogo não canibal. Obrigado. Emanuela Miranda faz uma pergunta específica sobre uma teoria. Ela quer saber em que sentido, em que a teoria do materialismo dialético, materialismo histórico dialético, contribui para a leitura dos direitos humanos. A pergunta é muito específica, obrigado, Manuela. Ela está relacionada a essa compreensão de que a vida é feita a partir de realidades econômicas. Na verdade, todas essas manifestações, né, esses debates que a gente faz, tem no bojo, né, os interesses efetivamente econômicos do cotidiano, etc. E isso é uma tese que acompanha Marx e os marxistas, etc., que veem os direitos humanos como, no fundo, direitos de classe, né, direitos burgueses, efetivamente. Isso foi reproduzido à exaustão também pelos membros da escola de Frankfurt, né, notadamente Horkheim, Adorno também, na sua dialética negativa, que vê todas essas discussões, a própria objetivação, objetividade, como uma reificação, ou seja, como uma coisificação, um estabelecimento de uma substância, né? E que ilude as pessoas não percebem que essas realidades, elas se constituem fundamentalmente antes de realidades sociais vividas concretamente, né? Nesse esforço em ter o seu ganha-pão cotidiano, né? E essa realidade vivida socialmente que se traduz agora numa realidade que é objeto de uma determinada teoria. Sobre isso, Emanuel, tem um texto do Horkheim que eu acho muito interessante, que você pode ler, e é um texto fácil de ler, que é o Teoria Tradicional e Teoria Crítica, de 1937, e é um texto assim, muito rico e fala muito bem sobre essa questão. Obrigado pela pergunta. Temos mais algumas perguntas. O Ed Carvalho fez mais uma pergunta, mas, Ed, eu vou deixar a sua pergunta para o fim, para deixar todo mundo perguntar. Acho que teremos tempo para ela, mas só para garantir que a Ana Lídia e o Ricardo, pelo menos... O Ricardo está na fila aí para fazer a pergunta. Exatamente. Pelo menos o Ricardo, Décio e a Ana Lídia vão colocar as perguntas deles antes. Então, por favor, Ricardo, você levantou a mão, se quiser abrir sua câmera ou seu microfone, fique à vontade. Olá, boa noite, pessoal. Parabéns, doutor Narbal. Foi muito boa a sua palestra. Não é tanto uma pergunta, é ampliar, talvez, até essa discussão dessa quebra desse monólogo. Uma vez que, quando nós pensamos sobre o narcisismo, pensamos também de forma individualista, por causa dessa metafísica da subjetividade, digamos assim, né? Onde existe um sujeito
com uma série subjetivista, e existe o outro, que não é um outro, mas é um sujeito também com uma série subjetivista. E, nesse caso, o encontro humano, ele fica entre um jogo de ping-pong, onde eu jogo a minha subjetividade e a outra subjetividade joga de volta, e fica um jogo de individualidades. E também para mostrar essa característica dessa diferenciação, desse distanciamento, que não é necessariamente por conta de uma questão inata, o nosso narcisismo não inato, mas pelo próprio neoliberalismo que põe esse individualismo, digamos assim, né, na nossa historicidade. Né? E aí, nesse sentido, uma quebra que, quando eu vejo você falando assim sobre o outro, eu me lembro muito primeiro, a questão da alteridade de Levinas, né, da outra idade, né, e também do Martin Buber, né, dessa questão dialógica para quebrar com esse jogo de ping-pong, e também o Sercon de Heidegger, né, porque não existe um eu aqui e um eu lá, né, essa relação não é intersubjetiva, mas esse com, ele já está presente, que também o outro é essa negatividade, como diz Levinas, ele sempre transborda, né, e por isso a gente nunca consegue abarcar esse outro, né, em sua objetividade, né, e essas reflexões, ela tem que ser feitas no intuito dessa quebra dessa subjetividade, porque ela, de certo modo, ela fica como um entulho para a gente não chegar às coisas mesmas, né, como diz o Russo, ou seja, para chegar ao desvelamento daquele outro como o outro, né, que eu acho que é o que está quebrando muito hoje esse modelo neoliberal, que potencializa cada vez mais esse individualismo, essa autonomia, esse eu, esse narcisismo, né? Uma questão histórica, né? Por assim dizer. E obrigado. Eu poderia, só brincando contigo, Ricardo, agradeço, seu comentário foi muito adequado, né? Eu gostei muito. Eu poderia perguntar para subjetividade, que subjetividade, né? O sujeito, meu amigo, morreu. Eu tinha um amigo um professor no mestrado que dizia assim, there is nobody home, não tem ninguém em casa. Essa subjetividade, já que você falou do Heidegger, o Heidegger diz assim, essa subjetividade chega sempre tarde na sua pretensão de fundar. Muita coisa aconteceu antes da subjetividade despontar lá e pretender dizer alguma coisa. Um monte de coisa aconteceu, muita coisa social, linguística, histórica, cultural, etc, etc. Então há um misto aí de coisas que precedem essa subjetividade, que precisa, de fato, você tem razão, ser deixada para trás, e a gente precisa pensar a partir desse lugar comprometido com a nossa perspectiva, que nos leva a reconhecer a incompletude do nosso lugar e a incompletude das nossas pretensões. Por que isso é importante, Ricardo? Eu acho que você vai concordar comigo. Porque ao naturalizar a impossibilidade da própria naturalização, né, eu crio a condição permanente de reflexão crítica do que me é dado, do que me chega. Eu permanentemente estou atento a essa possibilidade de uma reificação da realidade, claro que sempre sob determinados interesses, né, no caso econômico, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu estou atento a isso, a realidade não me vem com algo pronto. E aí eu posso, nessa perspectiva também, naturalizar a tolerância do outro. O outro tem uma outra perspectiva e ele tem direito de ter essa outra perspectiva. Obrigado, Ricardo, pela sua fala. Muito Vitor, bem, passamos a pergunta. Claro, fica à vontade. Ah, sim, né? Narbal, primeiro, parabéns, eu acho que texto belíssimo, lindíssimo. E já tinha te visto apresentar, apresentamos junto numa mesa um texto. Semana passada eu pedi ele, né, se você se lembra bem, e aí revivi aquele momento todo escutando esse passeio pelos autores. Eu acho que é de uma grandeza muito grande para todos nós aqui, quem está já na filosofia há um bom tempo, quem está chegando, compreender o que é o trabalho do professor de filosofia, o trabalho do filósofo. Hoje é o dia do filósofo, da filósofa, parabéns a todos e todas, né? Compreender esse trabalho, entender que essa reflexão, e sobre um tema que é muito difícil, pelo menos eu acho muito complicado, que é a questão de direitos humanos, né? A questão da retórica, é necessário aí ter essa bagagem para poder dar conta minimamente de tudo isso, fazendo o que você fez hoje, que é tratando do assunto seriamente, né? O que nós
o que nós temos escasso ultimamente são lugares públicos como esse, em que as pessoas falam sério, né, Narbal, de forma fundamentada, de forma responsável, se responsabilizando pelo que falam, né? Isso é a grande noção de, pelo menos, liberdade que eu imagino nesse sentido, né? E aí eu queria, assim, minha questão, ela não é tão avançada como a questão do Vitor, nem da professora Maria Clara, longe disso, né? Mas eu também não saberia responder a questão que eu vou lhe fazer, né? Mas imaginando exatamente esse movimento que você fez no seu texto, de fazer essa radiografia desse narcisismo, né, que caracteriza a nossa pós-modernidade, né, aquilo que o próprio Bauman também pode chamar depois de cegueira moral, né? Cria essa cegueira moral e parece uma cortina da qual hoje nós não conseguimos ultrapassar de forma nenhuma nesse sentido. Mas ele também, esse narcisismo, ele não é criado do nada, né? Ele é fruto de uma cultura, é fruto de uma metafísica, é fruto de valores que são conservados durante todo esse tempo e que de certa forma, nós da universidade avalizamos, né, esse tipo de pensamento nesse sentido, né? A minha questão qual o papel da filosofia diante dessa questão? Né? Como tu está propondo um rompimento, né? Pensar numa ideologia capaz de dar conta das outras ideologias, de um pensamento que, na sua inclusão, seja capaz de dar conta das outras formas de pensamento, uma super alteridade nesse sentido. Qual é o papel da filosofia nesse ponto, né? Se tem saída, ou seja, né? Como educar o sujeito para romper com esse narcisismo que tu aponta como o nosso grande mal aí para compreender os direitos humanos em toda a sua fecundidade, em toda a sua riqueza. Obrigado, professor Narbal, e parabéns de novo, viu? Brilhante, brilhante. Obrigado mesmo. Obrigado, Cristiano. Adorei sua pergunta. Você sabe que, em geral, a gente pensa a filosofia como essa reflexão que busca a verdade. E a sua provocação me fez pensar exatamente o oposto. Filosofia, ou a função da filosofia, é nos levar a parar de mentir. A gente mente o tempo todo, gente. Por quê? Porque a gente pretende dizer o incondicionado, sendo nós seres históricos e culturais. É o que o Boaventura fala, mas ele cita um autor romano, que eu não vou conseguir lembrar agora. Seres históricos devem ter pensamentos históricos. Eu gosto muito dessa frase, eu repito o tempo todo, meus alunos também já devem ter me ouvido falar o tempo todo. Seres históricos devem ter pensamentos históricos. Se vocês me permitem parafrasear isso, seres culturais devem ter pensamentos culturais e assim sucessivamente. Qualquer que seja a nossa posição, ela é sempre, ou está sempre comprometida com aquilo que Foucault fala, que eu acho extraordinário, é o desejo que perdura impensado no coração do pensamento. Ou seja, o desejo em nós, e esse desejo de querer nos impor aos outros, a vontade de poder lá do Nietzsche, né? Ela está por detrás das nossas mais irretocáveis reflexões, né? O Nietzsche fala isso, eu acho, no Além do Bem e do Mal. Os lógicos defendem com argumentos irretocáveis seus próprios preconceitos. Isso Nietzsche falando. É o que a gente está fazendo o tempo todo. Então, eu acho que a filosofia, a função da filosofia é nos levar a essa autorreflexão, é isso que o Vitor falou de autoconhecimento, e nos levar a essa tomada de consciência e parar de mentir, né, permanentemente. Reconhecer que nós somos muito menores do que nós achávamos no passado. A gente é muito pequenininho, já já a gente não mais será, né? Como diz o Salmo 102, se vocês me permitem, o homem é como uma flor que floresce no campo, roça-lhe um vento, desaparece, ninguém mais reconhece seu lugar. Essa é a existência do homem. O Hegel vai dizer, nós seremos atropelados pela história. Já já nós seremos atropelados pela história. Que desejo é esse narcisista, né, que nos leva a querer dizer de forma definitiva alguma coisa? Isso não faz o menor sentido. Então, se a gente para de mentir, né, por um breve momento, né, e reconhece que as nossas falas, elas são razoáveis, elas são prováveis, mas elas não são definitivamente verdadeiras ou epistêmicas, né, irretocáveis. Elas são, quando muito, né, endóxicas.
Em geral, elas são dóxicas, mera opinião. Mas, em geral, elas podem ser também, quando são trabalhadas, refletidas, etc., elas podem angariar para si o status de endoxia, de boa opinião, e não mais do que isso. Obrigado pela sua pergunta, professor Cristiano. Caro Narbal, nós já estamos caminhando aqui para o tempo ficar um pouco mais apertado. Temos algumas perguntas. Eu vou, talvez, até juntar duas. Vamos começar com uma pergunta mais curta, mas não mais simples, que é a pergunta da Ana Lídia, que é, eu imagino que ela esteja perguntando assim, a proposta é, aí vem o texto dela, partindo do ponto filosófico, ver o outro como referência do próprio ser humano, apenas os costumes são diferentes? Essa que é, acho que até, pelo que eu entendi, é isso. Ela está perguntando, é isso que você está propondo? Que é ver o outro como referência do ser humano, mas apenas reconhecendo que pessoas têm costumes diferentes, culturas são diferentes do ponto de vista dos costumes? Você sabe, como é que é o nome dela, Vitor? Desculpa. Ana Lídia. Ana Lídia. Você sabe, Ana Lídia, que Eco, a ninfa belíssima, era apaixonada por Narciso. Né? E ela falava com Narciso, mas Narciso, em virtude do seu narcisismo, né, apaixonado por si, ele não ouvia. Por isso que Eco ficava repetindo. A gente hoje fala Eco por causa disso. Ou seja, Narciso só dialoga com ele mesmo. Entendeu? Então, eu diria que a primeira parte da sua fala é ver o outro, ponto. Acabou. Não precisa continuar. Acabou. É você ver o outro. Em que sentido, Narbal? Ver que o outro é outro. Normalmente a gente vê o outro, é aquela frase do Gadamer que eu citei no texto, maravilhosa. O outro se mostra a partir do que nos é próprio. A gente não consegue ver o outro, porque nós somos narcisistas. Fundamentalmente, até as nossas células são narcísicas. Eu não consigo ver o outro, mas eu preciso aprender, eu preciso parar de mentir, nesse sentido que eu falava com o Cristiano, né? E reconhecer que eu sou narcisista, que eu me coloco no centro do universo, mas eu não sou o centro do universo. Eu preciso me descentralizar, dar esse espaço para o outro, reverenciar o outro nesse sentido. E o outro, né, que tem outra história, ele precisa ser compreendido em sua perspectiva distinta da minha. E, nesse sentido, você vai ver o outro, né? Ouvir, dialogar, etc. Obrigado pela sua pergunta, Ana Lídia. Tem uma pergunta do Daniel Pereira, que é, imagino também, numa linha parecida com essa, então acho que cabe colocá-la agora, que é a seguinte. Ao translocar o valor de verdade, dando abertura para a pluralidade de argumentos, não se dá abertura para uma nova valoração que acaba por criar um novo valor que se pretende universal? A pergunta é excelente. Eu não ouvi o nome de novo. Desculpa, Vitor. Chato isso. Daniel Pereira. Daniel, excelente. É aquela coisa que a gente estava falando de naturalizar. A naturalização, não se pode pensar a naturalização, não se deve pensar a naturalização como algo dado. O Perelman, no Tratado da Argumentação, antes de Foucault, ele já dizia que a ordem do discurso pretende-se enquanto uma ordem da natureza. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu elaboro um discurso, isso antes de Foucault. Foucault vai escrever a ordem do discurso em 1970, na sua aula inaugural para o Collège de France. Né? O Perelman escreveu isso em 1958, 12 anos antes. Então, a ordem do discurso, ela se pretende em ordem na natureza. Por quê? Porque aí você vê aquele discurso, isso é natural. É natural a escravidão, é natural o branco ser superior ao negro, é natural o homem ser superior à mulher, é natural que o europeu é superior ao africano, e assim sucede. É natural, as coisas são naturais, a gente não contesta, porque há um processo de reificação, a coisa é coisificada, e essa reificação é uma reificação social, uma reificação intersubjetiva, entende? Então, nesse sentido, a gente universaliza a impossibilidade da universalização. Ou seja, a gente universaliza o necessário respeito que precisa se ter para com o diferente. É a fala do Boaventura. O único fato universal ou transcultural é a impossibilidade do fato universal ou transcultural. Por que isso é bom, Narbal? Porque isso naturaliza a tolerância. O Safato lhe diz isso, eu acho interessante. Já que a gente reconhece que a naturalização é um jogo de poder,
né, de jogo de imposição, de uma determinada relação de poder que quer se inscrever como natural e, nessa mesma medida, perpetuar uma relação de subalternização do outro. Já que essa é a situação, vamos fazer o seguinte, vamos naturalizar a tolerância, vamos naturalizar o respeito, vamos naturalizar a inclusão, né? Vamos naturalizar isso que a Ana Lídia acabou de perguntar, esse olhar para o outro, considerar o outro. O que é considerar o outro, Narbal? É ouvir a sua história. Como é que eu mando o exército do Afeganistão sem saber nada sobre o Afeganistão? É um erro crasso, né, gravíssimo. Não é do Biden, nem lá. É de todos os presidentes, desde 2001, dos Estados Unidos até agora. Foi tudo errado. E se gastou nesse período $1 trilhão, gente. E você vê a situação atual lá. Por quê? Porque você não vê o outro. Você não valoriza o outro, você não respeita o outro, você não o referencia. Então vamos naturalizar a tolerância, vamos naturalizar o respeito e a inclusão. Obrigado pela sua pergunta. O nosso tempo está, infelizmente, acabando. Nós temos aqui mais 4 minutinhos. Essa sua última resposta nos trouxe de volta para o presente, que é sempre bom numa conversa com filósofos e filósofas, né, nos aterrar de novo. Então, vou aproveitar para fazer como última pergunta, uma pergunta que também se refere a um tema bastante atual, e aí talvez você tenha coisas interessantes, também terá coisas interessantes a dizer sobre isso também, que é a pergunta colocada por Farnácios Pereira. A pergunta é: o identitarismo seria um atraso quanto a esta abordagem de direitos humanos? Uma vez que empoderam os iguais entre si às custas de semelhantes que não estão nas mesmas condições ou com as mesmas características. Farnácio, eu vejo que também acabou de aparecer aqui na sua imagem, se quiser complementar a sua pergunta, mas peço que seja breve. Mas acho que essa ficou claro, Narbal? Eu acabei intervindo aqui, ficou claro? Tá ótimo, então ele passa. Obrigado, Farnácio, obrigado. Pergunta muito boa. Na verdade, a identidade, ela se dá a partir de uma reflexão, de uma reflexividade. A gente se identifica a partir do reconhecimento. O Hegel já dizia isso, consciência é consciência reconhecida, né? A gente precisa desse reconhecimento identitário, né? É a luta pelo reconhecimento do Honest, né? A gente precisa disso. Agora, esse reconhecimento, ao mesmo tempo, nos coloca no in-group, como diz Gordon Allport, professor da Universidade de Harvard. A gente está no in-group, então a gente tem aqui algumas identidades. Por quê? Porque nós nos reconhecemos assim, e não de outra forma. Esse in-group só existe na medida em que existe o out-group, ou seja, aquele cara que é o outsider. Para ser, ou para me identificar a uma determinada caracterização, eu preciso considerar o que não é isso que eu estou me identificando. Você tem razão. Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. O problema é você ter entre esses diferentes in-groups, ou entre essas diferentes identidades, desrespeito, que não precisa existir. O fato das pessoas se organizarem em sociedade a partir dessa relação entre in-groups e out-groups, né, ou identidade e o que é o diferente, é inevitável. A sociedade é feita disso. Mas isso não implica desrespeito, exclusão e intolerância, de forma alguma. É tudo uma questão, eu até arrisco dizer, Farna, se você me permite, é uma questão de educação. E aí eu volto para o início do meu texto, quando eu citei o Carl Sagan, que é um autor que eu adoro muito, o Vitor também gosta. O Carl Sagan, no Pale Blue Dot, Vitor, logo no início ele fala: o mais importante para ensinar para os seus filhos é a relatividade da cultura onde eles nasceram. Porque se você ensina isso para o garoto lá, para a menina, ainda novinho, ó, você tem essa cultura X, Y, Z, essas características, mas lá na Índia, na África, lá na América do Sul, sei lá onde, o pessoal pensa diferente, o pessoal tem outra ideologia, o pessoal tem outra compreensão de mundo. Esse garoto, essa menina, quando crescer, vai ser uma pessoa tolerante, né? Então, o fato de existirem identidades, né, e diferenças não implica necessariamente violência e desrespeito ou exclusão. Obrigado pela sua pergunta. Ótimo, ótimas palavras para encerrarmos com a nossa última pergunta. Eu peço desculpas àqueles cujas perguntas eu não consegui levantar, infelizmente o tempo urge, como se diz, e nós, infelizmente, vamos ter que encerrar com muita alegria, um enorme agradecimento ao professor Narbal Marcilac Fontes.
sua apresentação excelente. Eu lembro aqueles que ainda não adquiriram o seu exemplar do livro Retórica e Direitos Humanos, que o façam, está aqui mais uma vez, no site da editora Apris, não deixem de adquiri-lo, Retórica e Direitos Humanos, em que vocês vão ver uma fundamentação, né, mais sistematizada para essas reflexões que nós hoje pudemos aqui presenciar. Então, não deixem de fazê-lo, editora Apris, Retórica e Direitos Humanos, Narbal de Marcilac Fontes. Agradeço enormemente a possibilidade, né, o privilégio de participar aqui dessa transmissão, dessa conversa com vocês, desse diálogo respeitoso, espero, com vocês todos aqui. Agradeço enormemente na pessoa do Cristiano Borum, nosso coordenador da pós-graduação em Filosofia, Abá, nosso vice-coordenador, professora Maria Clara, professor Anderson, todos os nossos colegas que estiveram aqui, Marconi, e alunos e alunas, um grande prazer estar aqui com vocês. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Podemos encerrar? Passo-lhes a palavra, talvez. Anderson quer falar alguma coisa? Cristiano, Narbal? Se não, podemos finalizar, talvez, a transmissão. Somente agradecer a todos e a todas que estiveram conosco pacientemente, discutindo um tema relevante, mas não muito fácil, né? De um ponto de vista, como o professor Cristiano colocou, não uma opinião frívola, mas um olhar delicado sobre as coisas que estamos vivendo e precisamos pensar. Então, obrigado a todos e a todas pelo companheirismo, por estar conosco nesse momento que para nós é muito especial, iniciar um semestre com uma discussão tão séria. Valeu, obrigado, gente. Eu também queria agradecer, antes do Cristiano, a todos vocês, viu? Obrigado pelas perguntas, pelas considerações, muito obrigado. Tudo de bom para vocês, uma boa noite. Nossos agradecimentos a todos e todas pela presença nessa noite. Só fazer uma referência aí, entrou o professor Arthur também, nosso colega da pós-graduação. Boa noite, professor Arthur. E, novamente, agradecer aí a disponibilidade do professor Narbal pela brilhante exposição, professor Vitor, pela condução magistral dessa noite, e convidar a todos e todas, então, no dia 3 de setembro, para a nossa discussão sobre Pierre Bailly. Ok? Então, a todos e todas, uma boa noite. Cristiano. Oi. A mediação do Vitor já se naturalizou como excelente, né? Isso, né? Um grande repórter aí, né? Os mineiros vão chegando quietinho e pegando pelas beiradas. Vamos ver se ele é bom de pão de queijo também, viu, Narbal? De comer, com certeza. Isso eu sou bom. Tchau, então. Abraço a todos e todas.